Ninguém deve descer as águas batismais para tornar-se crente. Deve descer as águas batismais porque é crente. Homens de Deus, independente de bandeira, irmanados para fazer a obra. Eu tenho um prazer muito grande de cooperar com as outras denominações. Aleluia! Ontem ali da sede em Natal, saíram 6 equipes para cooperar. Homens e mulheres de Deus que foram forjados no calor do Espírito. Com o trato da água e a palavra, que quando vai se forjar o metal para se fazer espada, precisa do fogo, mas precisa da água. Cresceram na fé. Aleluia! Hoje honra-me vê-los. Servo mau, ali está o lugar reservado para ti. Não foi preparado para ti, não. Foi preparado para Satanás e seus anjos. Mas tu tornaste um anjo dele no momento em que usaste o ministério da minha igreja para servir ao diabo. Não importa se é diácono, se é presbítero, se é evangelista, se é pastor, seja o que for, tornou-se lascivo, de vida prostituída, que compra e não paga, envergonha a igreja, que não assume o papel de homem diante da sociedade. Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. Paz do Senhor, irmãos, graças a Deus, estamos de volta. Pastor aí sempre trazendo para nós uma palavra. Deus abençoe o Senhor, pastor. Pela graça de Deus, você que está aqui perto de Areias, você que está distante de Areias, em qualquer lugar que você estiver, tá certo? Sejam bem-vindos a esse culto virtual. Nós precisamos das suas orações. E diga a você que muitos têm se levantado, muitos têm despertados, mas também é certo dizer que muitos têm esfriado do Evangelho e estão afastados do Evangelho. Que Deus tenha misericórdia, vamos continuar orando para nossos irmãos, tá certo? Porque é preciso mesmo. Nesse momento é para todo mundo estar despertado, acordado, porque Jesus pode vir a qualquer momento. E glória a Deus por isso, né? Nós estamos aqui pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, as boas novas, porque nós não somos daqui. Glória a Deus. Então nós esperamos a volta de Jesus a qualquer momento. Você é o alto-falante desse culto. Quando você compartilha, quando você curte, quando você comenta, você está promovendo, você está estendendo esse culto a outra pessoa. Continuamos os mesmos dias de culto. Terça-feira, às 19h30, é o culto aqui conosco. Vamos compartilhar, irmãos, vamos compartilhar. É uma forma de nós evangelizarmos, graças a Deus. Vamos orar então pelos enfermos, vamos orar pelo Brasil. Levante sua voz comigo em oração, em nome de Jesus. Senhor Deus, nos dirigimos a Ti, em nome de Jesus Cristo. E pedimos, Senhor, por todos os Teus filhos que se encontram enfermos, que estão, Senhor Deus, em hospitais, ou que estão em suas casas, que eles sejam curados agora, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, porque há
exaltação, glorificação a Ti e agradecimento, Senhor. Quando os Teus filhos, ó Pai, têm uma grande vitória, é a eles, ó Senhor, ó Deus, que nós te pedimos, porque eles te glorificam, eles te exaltam, Senhor. Cura, salva aqueles que estão distantes de Ti, aqueles que desviaram do Teu Evangelho possam retornar. Nós sabemos que tudo tem um tempo e que Tu estás no controle. Abençoa, Senhor, o governo deste Brasil, todos os prefeitos, governadores, o presidente desse país e todos os ministros, ó Deus, deputados, senadores, que haja união, que haja, Senhor Deus, ó Pai, unidade nos seus trabalhos. Ó Deus, também te pedimos, Senhor, sara este Brasil, sara esta terra, e damos graça por tudo, por esse culto e por todos os teus filhos que participaram conosco nesse culto, Senhor. Ó Deus, concede graça e paz a todos, saúde, em nome de Jesus. Vamos ouvir mais uma música e depois nós já entraremos na palavra de Deus. Não preciso de ajuda e tampouco de conselhos. Antes de você falar, já conheço os teus segredos. Saiba que não sou nenhuma ficção. Tudo que tu vês é minha criação. Mesmo sendo invisível, saiba que eu sou real. Eu chamo as estrelas pelo nome, elas vêm. Entro em qualquer batalha e não perco pra ninguém. Estou presente lá na tua casa e ao mesmo tempo aqui também. Sou a força do fraco, eu sou a guarda-vida, sou o Cordeiro Santo, o que dá e o que tira, o ecoar do haja, sou e ninguém me explica, vou me apresentar, sou o que sou em tua vida. Sou Deus onipresente, estou nesse ambiente, no céu e no ocidente, estou em todo lugar. Na minha onisciência, leio qualquer consciência, sei o que já se passou e o que vai acontecer. Em minha onipotência, meu poder não tem limites, e ainda que duvidem, eu vou agir por você. Sou Deus que faço, e faço bem feito. Abro o mar e fecho cova, o torto punho no prumo, e se quebra eu dou jeito. A tua família, tua casa, tua vida estão em minhas mãos. Eu não perdi o controle nem a direção. Se quer saber quem eu sou, vou me apresentar. O quarto homem da fornalha sou eu. A rocha que brotava água foi eu. A nuvem guiando de dia foi eu. O fogo que ardia à noite, aí já eu protegia. Sou onisciente, onipotente, onipresente, não erro e não falho. Vejo tudo, sei de tudo e o tudo eu faço. Desconheço o impossível, eu sou imutável. Faço e desfaço, tiro qualquer embaraço. Entro dentro da fornalha, saio do lado de lá. Eu abro porta até onde não tem parede, só pra matar tua sede, faço pedra água jorrar. Meu doutorado vai além da medicina, e se a morte levou, eu faço ela devolver. Estou presente hoje nesse ambiente, só pra dar vitória à crente, pois é meu todo poder. Sou o Deus que faço, e faço bem feito. Abro o mar e fecho cova, o torto ponho no prumo, e se quebra eu dou jeito. A tua família, tua
casa, tua vida estão em minhas mãos. Eu não perdi o controle nem a direção. Meu poder não tem limites, eu sou Jeová. Faço e desfaço, tiro qualquer embaraço. Entro dentro da fornalha, saio do lado de lá. Eu abro porta até onde não tem parede, só pra matar tua sede, faço pedra água jorrar. Meu doutorado vai além da medicina, e se a morte levou, eu faço ela devolver. Estou presente hoje nesse ambiente, só pra dar vitória crente, pois é meu todo poder. Sou Deus que faço, e faço bem feito. Abro mar e fecho cova, o torto punho no prumo, e se quebra eu dou jeito. A tua família, tua casa, tua vida estão em minhas mãos. Eu não perdi o controle nem a direção. Meu poder não tem limites, eu sou Jeová. Meu poder não tem limites, eu sou Jeová. Eu sou Jeová. Graças a Deus, irmãos. Vamos agora à palavra do Senhor. Hoje o tema vai ser o Deus invisível. O Deus invisível. Nós servimos um Deus invisível. Então nós vamos hoje falar sobre o Deus invisível. Vamos abrir a nossa Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao versículo 25. Tá certo? Já vou pedir, Senhor, me dê a unção e a graça para que eu possa falar da Tua palavra agora, neste momento, em nome de Jesus. Versículo 22. Então Paulo se levantou diante do conselho e assim se dirigiu a seus membros: homens de Atenas, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois, enquanto andava pela cidade, reparei em seus diversos altares. Um deles trazia a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Esse Deus que vocês adoram, sem conhecer, é exatamente aquele de que lhes falo. Ele é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, uma vez que é Senhor dos céus e da terra. Não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá vida e fôlego a tudo e supre cada necessidade. Eu li em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 22 ao 25, na versão NVT. A espiritualidade é um dos atributos de Deus, um daqueles atributos que descrevem o seu ser. Anota aí, a espiritualidade. Deus é invisível, e isso constitui um problema ou um constrangimento e até mesmo um impedimento à fé de muitas pessoas, e até mesmo o viver santificado de outras pessoas, por Deus ser invisível aos olhos humanos. Esse era o problema do povo de Israel. Os seus inimigos questionavam, diziam: onde está o seu Deus? Então os inimigos de Israel perguntavam sempre, quando Israel estava diante de uma dificuldade, de uma batalha: onde está o seu Deus? Porque os deuses desses inimigos de Israel era visível, era palpável. Então eles ficavam procurando o Deus de Israel. Eles diziam: o Deus dos hebreus não tem rosto. Esse era um problema que Israel enfrentava sempre para explicar quem era o Deus dele. O povo pagãos não entendia muito bem a respeito disso. O segundo mandamento dado por Deus ao seu povo proíbe claramente a adoração a qualquer imagem que represente o que há no céu ou na terra. Vamos ler Êxodo capítulo 20, versículo 4. Diz assim: não faça para si
espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Então aqui a gente vê uma proibição de Deus de qualquer tipo de imagem que se possa estar diante dela para tipo de adoração. Portanto, isso já é uma advertência de que Deus é diferente de tudo que existe no reino da criação e que não há nada material que possa descrever o nosso Deus. Não tem nada que você possa usar que possa vir a descrever o nosso Deus. Por isso o Senhor não aceita que façamos nenhum tipo de qualquer tipo de imagem, qualquer tipo de escultura que possa associar a Deus. Quando Jesus foi questionado pela mulher samaritana sobre o local que devia adorar a Deus, se era no monte, se era Israel, então lá em João capítulo 4, versículo 24, Jesus disse o quê? Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós, servos de Deus, adoramos a Deus em espírito e em verdade. Quando a Bíblia diz que Deus é espírito, isso significa que Deus não possui corpo físico e que ele não é igual a qualquer uma de suas criaturas. Deus não é constituído de qualquer tipo de matéria presente na criação e não está limitado a um local no espaço, de modo que não podemos compreender na sua totalidade, plenamente, porque a capacidade humana, por mais inteligente e sábio que ele seja, ele tem um limite de entendimento. Chega um ponto que ele dá um nó aí e ele não consegue entender muito bem. Mas entenda, falar de espiritualidade de Deus é falar como Deus é, de como o seu ser é formado. Por isso a Bíblia afirma que Deus é espírito. Aí, devido muita gente terem confusões com relação a isso. Até onde compreendemos é que Deus é espírito e não quer dizer que ele é meramente energia ou uma força. Deus é um ser pessoal, autoconsciente e autodeterminante e que possui qualidade muito bem definida. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículo 17, diz: honra e glória a Deus para todos sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Aqui Paulo, escrevendo a Timóteo, falou. Então ele é rei. Muito bem. Invisível e imortal. Ele é o único Deus. Não tem outro Deus além do nosso Deus. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 16 diz: somente a ele pertence a imortalidade. E ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Mas como se vê um Deus que é invisível, que nunca ninguém viu, nem pode ver? Como podemos se ver um Deus assim, né? Mas veja, continue ouvindo aí a palavra de Deus, que tem algo excelente para você entender. Lá na frente você vai entender mais um pouquinho. João capítulo 6, versículo 46, Jesus fala a respeito do Pai e diz: não que alguém tenha visto o Pai, somente eu, que fui enviado por Deus, ouvi. Quer dizer, ninguém viu o Pai a não ser o Filho. Você pode dar glória a Deus? Daqui para frente você vai começar a entender sobre esse Deus invisível, imortal e único. Jesus Cristo é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz: o Filho irradia a glória de Deus. Olha aí, expressa de forma exata o que Deus é. E como
Sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita do Pai, ou à direita do Deus majestoso do céu. Glória a Deus. Então, Deus, ninguém podia ver, ninguém pode ver Deus. Mas o que é que Deus faz? Envia o seu Filho, que é exatamente Ele próprio. Envia o seu Filho ao mundo. E agora este Verbo se fez carne e habitou entre nós. Viveu aqui, comeu da comida nossa, compartilhou as mesmas dores e sofrimentos e tentações, venceu tudo isso aqui, foi para a glória preparar lugar para que pudéssemos um dia estar com Ele. E quando lá chegarmos, vamos receber o abraço desse poderoso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é exatamente o próprio Deus. Ainda não está entendendo, né? Mas você vai entender. Continue aí, não sai daí, em nome de Jesus. Jesus é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1:15. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação. Olha que maravilha. A quem vamos receber o abraço? De quem vamos estar sentado com Ele no trono? De quem vamos reinar nessa terra no milênio? A quem disse que estaria com Ele onde Ele fosse. E Ele está agora exatamente conosco, pela presença do Espírito Santo, que também é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento. O Espírito Santo não é uma luz, uma força. Ele é uma pessoa. A terceira pessoa da Trindade. Ele se alegra, ele fica triste. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode sentir o Espírito Santo aí na sua casa, aí você está no seu carro, no seu trabalho, não sei, você pode sentir, essa aí é uma pessoa, o Espírito Santo. Na época de Cristo, o discípulo Filipe desejou ver Deus, quando disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Isso é suficiente para nós. Vamos ver essa passagem em João, capítulo 14, versículo 9. Jesus respondeu: Filipe, estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Quem me vê, vê o Pai. Então, por que me pede para mostrar o Pai? Você pode dar glória a Deus? Olha que extraordinário. Quem vê Jesus, vê o Pai. Filipe queria ver o Pai. Mostre o Pai nos basta. Jesus: como, Filipe? Estive convosco todo esse tempo, 3 anos, estando com você, e você ainda não me conhece? Você acredita, irmãos? Tem muita gente que já tem tantos anos de crente, talvez 10 anos ou mais, e ainda não conhece Jesus, não sabe quem Ele é, ainda não tem noção de quem é Jesus. Mas está na hora de você conhecer. Está na hora de você ser íntimo de Jesus. Está na hora. Quando Paulo foi pregar na cidade de Atenas, na Grécia, ele ficou impressionado com a quantidade de altares espalhados na cidade para vários tipos de deuses que aquele povo conhecia. Como se não bastasse tanta idolatria, havia um altar escrito assim: ao Deus desconhecido. Paulo aproveitou o gancho e pregou sobre o Deus que eles não conheciam. Conta-se a história que nos anos 600 a.C., uma praga letal caiu sobre Atenas. E eles começaram a fazer vários tipos de sacrifícios a todos os deuses que lá eles adoravam. Porque Atenas sempre foi conhecido como a cidade dos deuses. Então eles não sabiam por que estava havendo tanta morte. A cidade de Atenas estava para ser completamente destruída por essa enfermidade que atacou naquele período. E já desesperado, sem saber o que fazer, diz a história que mandaram chamar lá em Creta um homem chamado Epimênides, e que ele saberia quem é dos deuses que estava zangado, que calculava eles que, devido a um problema que houve politicamente, em um dos políticos que tinha prometido dar anistia àqueles que se renderam, e eles se renderam, e ele não cumpriu com a palavra, matando a todos. E eles calculavam que, devido a essa falha, devido a essa falta de palavra de um dos príncipes, um dos deuses estava com raiva, não sabia qual deles.
E este homem, lá de Creta, suposto profeta, saberia dizer. E assim ele foi chamado, e ao chegar em Atenas, também como Paulo ficou assustado, porque eram altares por tudo que é lugar, muito Deus. Diz que era mais fácil encontrar um Deus do que um homem. É a história de tantos deuses que tinha na cidade. E ele notificou o seguinte, que trouxessem ovelhas sadias, sem defeito, e que elas deveriam passar um dia sem comer. Também trouxesse alguns pedreiros e alguns materiais para a construção de um altar. E aquele homem que apenas servia a um só Deus, esse Deus desconhecido, fez assim: no dia seguinte, as ovelhas em jejum deveriam ser soltas no pasto verdejante, e aquelas que no lugar de comer deitasse, seriam as ovelhas que seriam sacrificadas. E para espantos do povo de Atenas, algumas ovelhas, mesmo com fome e diante de um verde pastos, não se alimentou, deitou. E então foram construídos o altar e foi sacrificado. Mas antes de ser sacrificadas as ovelhas, ao construir o altar, perguntaram qual o nome do Deus que devia colocar ali no altar. Aquele homem disse assim: eu não sei o nome dele. Este homem adorava apenas um Deus e nem sabia o seu nome. E assim foi feito o sacrifício naquele altar, colocaram lá uma palavra agnostel. Então foi sacrificado aquelas ovelhas e 2 dias depois as enfermidades tinham cessado. Estava notório a ação daquele Deus desconhecido. E a cidade de Atenas voltou a viver em paz e glorificava esse Deus desconhecido. Tempo depois, é claro, as pessoas, quando recebem bênção, na hora são gratos, até louvam, né? Você já viu pessoas assim? Que recebem bênção, graças a Deus, glória a Deus, recebi minha bênção. E aí o tempo passa, daqui a pouco essa pessoa esquece de tudo que Deus fez. Foi o que aconteceu com o pessoal de Atenas. Podemos conhecer Deus, o Pai Eterno, somente através de Jesus Cristo. Só através de Jesus que nós podemos conhecer o Pai. Ninguém conhece Deus se não for através de Jesus Cristo. Em João capítulo 14, versículo 6 diz assim: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você quer ir a Deus, quer ir ao Pai, tem que passar por Jesus, que é a imagem do Pai. Tem que passar por Jesus, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para que possamos conhecer Deus, devemos estar realmente andando com Jesus, porque Jesus é o mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Glória a Deus, não é? A palavra do apóstolo João, como registra em 1 João capítulo 2, versículo 3 a 6, e sabemos que o conhecemos se obedecemos a seus mandamentos. Se alguém diz, eu o conheço, mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus, mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Glória a Deus. O que João registrou aqui nessa epístola. Como você sabe que a pessoa conhece Deus? Se viver conforme Jesus viveu, se obedece os mandamentos do Senhor, se faz a vontade de Deus. Não faz a vontade de Deus, mas fala que é e que conhece Deus, que conhece Jesus, é um mentiroso. É impossível conhecer Jesus e ser indiferente. É impossível conhecer Jesus e não ser novo, não ser uma nova criatura. É impossível. Se a pessoa conhece Jesus, ele tem que ser novo, ele tem que viver no amor, ele tem que viver como Jesus viveu. É o que disse João, é o que diz a palavra de Deus. Existe Deus de todos os tipos que os religiosos adoram, mas apenas um Deus é verdadeiro. Para algumas, o Deus que está entronizado em seus corações é o dinheiro, de outros é os seus bens terrenos, é a sua família,
que as pessoas o colocam como um Deus. Mas Jesus foi bem claro: aquele que não deixar pai, mãe, filhos, por amor de mim, não é digno de mim. Nós só poderemos ter um Deus. Deus está acima da nossa família. Deus está acima dos nossos bens. Deus está acima do nosso trabalho. Deus está acima da nossa vida. Porque Ele é Senhor de tudo isso. Quem tem Deus, tem tudo. Quem não tem o Deus, não tem nada. E Êxodo capítulo 33, 20, fala exatamente de Moisés. Disse mais: não podereis ver a minha face, porquanto homem nenhum virá a minha face e viverá. Não tem como o homem ver a face de Deus. Mas Deus se fez presente ao homem através do seu Filho Jesus. Graças a Deus. Deus é o Deus invisível, porém real, quanto poderoso. Quando Moisés descia do Monte Sinai, os hebreus ficavam com medo dele, porque brilhava o seu rosto e eles tinham que colocar um véu ali para que pudesse passar pelo meio do povo. Isso Moisés estava falando com Deus face a face, mas não que Moisés visse a face de Deus. Deus via a face de Moisés, obviamente, mas Moisés não via a face de Deus. Mesmo assim, brilhava a sua face quando ele saía da presença de Deus. Ainda hoje é assim. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais brilhamos, mais ficamos parecidos com Ele. Quer se parecer com Deus? Se aproxime de Deus. Esteja próximo de Deus. Como Moisés tinha essa afinidade com Deus. O problema é que a maioria dos cristãos quer brilhar, mas não quer pagar o preço da santificação. Tudo que o crente conquista, irmãos, é com luta, é com batalha. Porque é assim que tem que ser. O Senhor diz: no mundo tereis tribulações, tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Esta é a palavra do Senhor. Nós não estamos aqui para curtir a terra, porque não é este o nosso objetivo. O objetivo que Deus deu à igreja do Senhor é para que evangelizamos, para que trabalhamos incansavelmente. Disse ele: então a ordem é trabalhar, a ordem é estar orando, jejuando, buscando a face do Senhor, próximo de Deus, brilhando o nosso rosto. É estarmos próximos do Senhor, essa é a nossa meta. Tem crente que acha que está já no paraíso, que ele é a sua tarefa. O que você tem feito com os talentos que Deus lhe deu? Enterrou? Anote, irmãos, nós devemos sempre buscar a face do Senhor, em jejum, em oração, meditação da palavra de Deus. Isto é importante. O cristão não pode esquecer disso. Nenhum de nós somos forte. O que é forte é o que está em nós. Esse é o que é forte. Tudo posso naquele que me fortalece. Sem Deus, nós não somos nada. Lembra da história de Sansão? Quando o espírito saiu dele, não teve condição para Sansão. Não teve força para nada. Se nós falharmos, se nós pecarmos, se nós descuidarmos, formos imprudentes, negligentes quanto à nossa missão, o Espírito Santo não estará conosco. E o que vai acontecer? Seremos fracos, falhos como Sansão, acabados. Só somos alguma coisa porque estamos determinados a continuar com a missão que Deus nos deu. E que o Senhor aprove o nosso trabalho. E que o Senhor aprove o que estamos fazendo para honra e glória no nome santo do Senhor. A glória de Deus procede de sua natureza santa, das excelentes coisas que Ele faz, e só podemos ver a glória de Deus apenas através de Jesus Cristo, quando olhamos para Ele. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Pois Deus que disse: haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Olha só quanta honra! Não é quanta honra! Glória a Deus! Foi Deus que brilhou em você. Olha o que diz: haja luz na escuridão. O Deus que diz haja luz é quem brilhou em nosso coração, para que conhecemos a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Cristo é o resplendor da glória do Pai e a imagem do Deus invisível, como lemos em Hebreus capítulo 1, 3. Ele mostra a gloriosa natureza de Deus e revela a sua vontade para nós. Você sabe qual é a vontade de Deus para você? O que você anda fazendo é na vontade de Deus? Amém, glória a Deus. Então continue fazendo.
Amém? Sem Cristo, em nenhum momento nós viríamos a Deus. Nem nessa vida, nem na outra vida. João capítulo 1, versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho único, que mantém comunhão íntima com o Pai, o revelou. Jesus, que veio fazer a vontade do Pai, e não fazia outra coisa a não ser a vontade do Pai, Ele se revelou para nós e disse: eu e o Pai somos um. E você tem feito a vontade de Jesus? E você pode dizer: eu e Jesus somos um. Ótimo, graças a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Cristo veio ao mundo, Ele revelou a glória do seu Pai. Ninguém jamais viu a Deus, mas Ele se manifesta em nossos corações com o seu grande amor. E através dessa manifestação de Deus em nosso coração, é que nós somos vitoriosos diante das batalhas, vitoriosos diante de tudo que se apresenta contra nós. Por isso, quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. Mesmo que tenha alguma coisa, é como se nada tivesse. Uma vez eu preguei sobre Deus não sabe mudar. A pessoa ficaram: que estranha essa mensagem, Deus não sabe mudar. Deus é imutável, Deus não muda. Eles deixarão de existir, mas tu permanecerás para sempre. Eles se desgastarão como roupa velha, tu os trocarás como se fosse vestuário e os jogarás fora. Tu, porém, és sempre o mesmo. Teus dias jamais terão fim. Deus é sempre o mesmo, Ele não muda. Essa coisa de que antigamente Deus era assim, e agora Deus evoluiu, a ciência mudou, e agora Deus é assim, isso é palavra, é ensino de demônio. O nosso Deus não muda, Ele é imutável. Deus é perfeito, Deus é infinito em perfeição. Mateus capítulo 5, versículo 48. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Então, Deus é perfeito. E precisamos, nós não somos perfeitos, mas o Senhor nos recomenda que caminhemos em perfeição. Deus é eterno. Deus não teve começo, nem tem fim. Isaías 40, versículo 28. Você não viu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. Ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. É por isso que a sabedoria de Deus é maior que a sabedoria dos homens. E quem não tem sabedoria, peça a Deus que o dá sem passar em rosto. Ou melhor, Deus é onipresente. Salmo 139, versículo 7 a 12. Deus é onipotente. Salmo 139, versículo 13 a 16. Deus é onisciente. Vamos lá em Hebreus, eu deixei aqui o Hebreus capítulo 4, 13. Diz: nada em toda a criação está escondido de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante de seus olhos. E é a Ele que prestamos contas. Amém? É a Deus. Glória a Deus. Então, nenhum homem viu Deus, nem pode ver, mas nós vemos a Jesus. Nós haveremos de ver o Senhor Jesus lá na glória. Nós somos igual a Jesus, só não foi revelado ainda, porque vai ser revelado no arrebatamento quem nós somos. Mas pela fé, você é. Você pode ver isso pela fé? Eu me vejo com um corpo glorioso. Por quê? Porque já somos filhos de Deus, co-herdeiro com Cristo. E nós sabemos que Jesus Cristo é a imagem do Deus vivo. E esta imagem do nosso Deus vivo um dia nos abraçará como bem-vindo ao reino do meu Pai. Ainda não foi revelado quem nós somos, mas isso não quer dizer que você já não é, só não foi revelado. Então glorifique a Deus, exalta a Deus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Glorifique a Deus, porque através de Jesus você conhece Deus. Glorifique a Deus, nada pode te incomodar. Você conhece o Deus Todo-Poderoso, Deus infinito, Deus imortal, Deus soberano, Rei dos reis. Você não tem que ficar preocupado com nada. Você é filho desse Deus poderoso. E através do Filho Jesus Cristo, o Salvador, nós o conhecemos e o glorificamos e exaltamos a Deus
neste momento. Deus seja louvado. Deus seja louvado por ter revelado-se a nós através do seu Filho Jesus. Que Deus abençoe. Vamos ouvir agora mais uma música em nome de Jesus. Imensidão do seu poder, Ele faz o que bem quer, na hora que quiser. Poderoso, soberano Ele é. Ele faz parar o sol, acalma o temporal, e na luta nunca se dá por vencido. Ninguém pode impedir. Quando Deus quer falar, o homem tem que calar. Quando ordena, a terra geme, até o inferno se estremece. Ele mandou o mar calar a sua voz. No deserto venceu o inimigo atroz. É Deus de ontem, hoje e sempre será. Nosso Deus não mudou e não mudará. Poderoso, soberano Ele é. Ele faz parar o sol, acalma o temporal, e na luta nunca se dá por vencido. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer falar, o homem tem que calar. Quando ordena, a terra geme, até o inferno se estremece. Ele mandou o mar calar a sua voz. No deserto venceu o inimigo atroz. É Deus de ontem, hoje e sempre será. Nosso Deus não mudou. Quando Deus quer agir, ninguém pode impedir. Quando Deus quer falar, o homem tem que calar. Quando ordena, a terra geme, até o inferno se estremece. Ele mandou o mar calar a sua voz. No deserto venceu o inimigo atroz. É Deus de ontem, hoje e sempre será. Nosso Deus não mudou e não mudará. Nosso Deus não mudará. Nosso Deus não mudará. Unidos, avante, lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai. Avante, avante, lutai.
Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu